Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje vamos aprender a fazer esse lindo porta-copos. Para quem gosta de uma mesa posta decorada, é um belo item para a noite da pizza. Para a confecção dessa peça, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Eu usei sobras de fios que eu tinha aqui, então vocês podem também usar o fio que vocês têm aí. E também adaptar as cores. Eu usei aqui o fio amigurumi e o fio Anne, tá? Eu usei um tom de amarelo, um tom de pele, um bege, tá? Eu utilizei um na cor terra e um na cor vermelho para fazer os detalhes ali. Você vai precisar também de uma agulha de tapeçaria, não precisa ser muito grossa, tá? Porque o fio é mais fino. Um marcador de pontos, uma tesoura. Eu usei aqui uma agulha de 2,5 e uma de 2, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar a numeração dos fios que eu usei, tá? Vamos iniciar então a produção do nosso porta-copos. Vou iniciar aqui com o meu fio amarelo, tá? Vou usar a agulha de 2,5. Vou começar fazendo um anel mágico. Então, eu venho aqui e prendo o meu fio na agulha. Prendi aqui o meu fio na agulha e tá aqui o meu anel mágico. Ajeito aqui o fio que tá enrolado, ó. Então, eu tenho aqui o meu anel mágico. Vou fazer agora 2 correntinhas. Então, eu faço 1, 2 correntinhas. Aqui dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar 14 pontos altos. Essa primeira laçada aqui, essas 2 correntinhas, já são o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer, então, mais 13 pontos altos. Então, eu vou laçar o fio, introduzir dentro do anel mágico e fazer o meu primeiro ponto alto, segundo, né, ponto alto. Vou laçar novamente e fazer o meu terceiro. Então, eu vou fazer aqui até completar 14 pontos altos. Vou fazer o meu e vocês façam o de vocês, tá? Cheguei aqui, então, no meu 14º ponto alto. Fiz aqui os 14 pontos altos, vou fechar o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico. Vou agora fechar aqui essa carreira. Então, eu vou vir aqui na segunda correntinha que fizemos e fazer um ponto baixíssimo, tá? Olhem aí onde fica a terceira correntinha e façam um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, vou dar início à segunda carreira. Na segunda carreira, vai ser uma carreira somente de aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, aqui, se eu tinha 14 pontos baixos, nessa próxima carreira, eu vou ter 28 pontos baixos. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha aqui, nesse primeiro ponto, e faço aqui um ponto baixo. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Assim, eu dei a altura do ponto alto nesse começo. Vou fazer agora mais um ponto baixo, um ponto alto. Então, para cada ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Venho aqui no meu segundo ponto e faço um ponto alto e um ponto de aumento. Então, até o momento, a gente já tem 4 pontos altos. Então, vou no próximo, faço um ponto e um aumento. Então, para cada ponto de base, vocês vão fazer 2 pontos altos. Vou fazer o meu aqui, quando eu chegar aqui novamente, eu volto com vocês. E chegamos aqui ao final da nossa segunda carreira. Então, eu tô aqui fazendo o meu último ponto, totalizando aqui um total de 28 pontos. Vou aqui na correntinha que eu fiz, tá? No início, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu venho aqui na correntinha que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Vou agora iniciar a minha terceira carreira.
Então, eu preciso que esse primeiro ponto dê a altura do ponto alto. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui, aonde ele tá saindo, e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, uma correntinha. Nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar um ponto sozinho e um ponto de aumento. Então, eu fiz aqui, esse aqui já representa o meu primeiro ponto alto. Então, no segundo ponto, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro ponto e o meu segundo ponto com o aumento. Vou no terceiro ponto, faço um ponto alto, e um ponto de aumento. No quinto ponto é um ponto de aumento. Então, como que vai ficar aqui? Aqui nós temos o primeiro ponto sozinho, 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o meu aumento, então é um ponto e um ponto com aumento. Um ponto e um ponto com aumento. Então, faço aqui novamente, ó. Um ponto e um ponto com aumento. Vou fazer isso até chegar ao final dessa carreira, tá? Eu vou fazendo aqui os meus pontos, vocês façam de vocês, quando chegar aqui eu volto com vocês. E cheguei aqui novamente ao final da nossa terceira carreira. Finalizei aqui os meus pontos, tá? Vou aqui na correntinha que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós completamos a terceira carreira. A terceira carreira, ela tem 56 pontos altos. Desculpa, ela tem 42 pontos altos, tá? Então, aqui eu fiz um ponto, um aumento, um ponto e um aumento por toda essa carreira, tá? Então, eu tenho aqui a terceira carreira concluída. Agora, nós vamos arrematar esse fio amarelo, tá? Eu vou cortar ele aqui, que nós vamos mudar de cor. Cortei aqui. Vou puxar esse fio aqui pra trás, ó. E depois eu vou arrematá-lo, tá? Então, eu tenho aqui a minha terceira carreira concluída. Vamos agora pra fazer essa bordinha aqui. Pra fazer essa bordinha, nós vamos usar esse fio na cor terra. Como nós vamos iniciar? Prender aqui o meu fio. Então, eu vou aqui aonde eu terminei e vou começar fazendo prendendo o meu fio aqui, fazendo um ponto baixo. Então, vou laçar o meu fio, ó. Lacei o meu fio. Vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou fazer agora uma correntinha. Essa carreira, nós vamos trabalhar ela todinha em meio ponto alto. Então, aqui, nós vamos começar essa quarta carreira já com aumento. Então, nesse primeiro ponto, já vamos fazer o nosso aumento. Então, vou laçar o fio, introduzir no mesmo lugar onde estava o anterior, dar a altura aqui e fazer o meu meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço aqui um meio ponto alto. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um ponto com aumento. Então, vão ser 2 pontos e um ponto com aumento. Na carreira anterior, nós fizemos um ponto e um ponto com aumento. Um ponto e um ponto com aumento. Nessa segunda carreira, nós vamos também ter aumentos. Então, vai ser 2 pontos e um aumento. Como nós começamos aqui com um aumento, a próxima carreira vai ser... os próximos pontos vão ser 2 pontos sozinhos. Então, já fiz o meu segundo ponto. Vou fazer agora mais um. Então, é meio ponto alto, tá? Então, aqui eu tenho um aumento e 2 pontos, 2 meio ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto com um aumento.
Vou no próximo ponto e agora faço meio ponto alto, né? Vou no próximo e faço meio ponto alto. Agora é um ponto de aumento. Venho aqui e faço meio ponto alto e um aumento. Então, venho aqui no próximo, faço meio ponto alto e no próximo mais um meio ponto alto. E agora eu faço um aumento. Então, durante toda essa carreira, nós vamos fazer de meio ponto alto e vão ser 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Então, vocês vão fazer por toda essa lateral até chegar aqui, 2 pontos e um aumento. Então, são tudo meio ponto alto, tá? Não esqueçam disso. Todas as carreiras anteriores fizemos de ponto alto. Essa carreira é somente de meio ponto alto. Vou fazer aqui, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, quer dizer, no meu último meio ponto alto. Então, toda essa carreira aqui foi feita em meio ponto alto, fazendo 2 pontos e um ponto com aumento, 2 pontos e um ponto com aumento durante toda a carreira. Vou vir aqui na primeira correntinha que fiz lá no começo e fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, agora nós vamos mudar de cor novamente. Então, eu vou cortar o meu fio, puxar ele aqui, ó. Vou jogar ele aqui pra trás, tá? Joguei ele ali pra trás, porque no final fazemos o arremate. E vou iniciar agora a minha... Nós estamos a 5ª carreira, né? Com a 5ª carreira, nós vamos usar esse fio bege. Vou iniciar aqui usando esse fio. Nessa próxima carreira, ela vai ser toda feita em ponto alto mesmo, tá? Então, eu venho aqui onde saiu o meu fio, introduzo aqui a minha agulha e vou laçar esse meu fio. Lacei aqui. Lacei o meu fio, vou fazer um ponto baixo, fazer uma correntinha, e aqui nós vamos fazer o quê? Para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então, aqui não tem aumentos nessa carreira, tá? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto, vou fazer aqui o meu segundo ponto alto, e por toda essa carreira, será apenas ponto alto que vamos fazer. Então, para cada ponto de base aqui, vocês vão fazer um ponto alto. Vamos fazer isso até dar toda a volta até chegar aqui. Eu vou fazer o meu e vocês façam de vocês. Estamos chegando aqui ao final da nossa 5ª carreira, fazendo aqui os últimos pontos, tá? Então, aqui, durante toda essa carreira, não teve aumentos, nós fizemos ponto sobre ponto, totalizando um total de 56 pontos altos. Vou agora, no próximo ponto aqui, ó, vou introduzir a agulha debaixo da alcinha aqui, ó, da correntinha que tá aqui em cima, ó, e fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Agora, vamos dar início a essa carreira aqui de acabamento. Toda essa carreira de acabamento, ela é feita com um ponto caranguejo. Como que vamos fazer esse ponto caranguejo? Fiz aqui, ó. Vou soltar aqui novamente, ó. Cheguei aqui no meu último ponto da minha carreira. Vou introduzir a agulha aqui, debaixo, ó, dessa primeira
alcinha que tem aqui da correntinha, eu vou introduzir a minha agulha de baixo e fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, vou vir aqui no meio dele, ó, inserir a minha agulha no meio dele e puxar o meu fio. Fiquei aqui com 2 laçadas, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir no ponto agora que é atrás dele, ó. Em vez de seguirmos essa sequência aqui normal pelo lado esquerdo, nós vamos voltar agora pelo lado direito. Então, eu venho aqui, introduzo a minha agulha aqui, ó, no ponto anterior. Laço o fio, vou ficar com 2 laçadas na agulha, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto anterior, laço o fio, fico com 2 laçadas na agulha, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui novamente, no ponto anterior, laço o fio, fico com 2 laçadas na agulha, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, laço o fio, fico com 2, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no anterior, puxo o fio e faço. E assim eu vou fazer por toda a volta. Introduzo aqui no ponto anterior, laço o fio, fico com 2 laçadas aqui na agulha, ó, e tiro. Então, por toda essa volta, eu vou fazer o ponto caranguejo, tá? Vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui novamente, volto com vocês. Chegamos aqui ao final dessa carreira de acabamento, tá? Então, aqui eu tenho mais um ponto pra mim fazer. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou pegar aqui, ó, essa alcinha do primeiro ponto, ó. Aqui, nesse primeiro ponto, tem uma alcinha, certo? Vou pegar, laçar aqui, vou introduzir aqui no meu último ponto, laçar o fio e passar aqui, ó, por entre eles, pra ficar igualzinho, ó, dar um acabamento igual, tá? Vou fazer aqui de novo esse último ponto, tá? Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, ainda tem um ponto pra fazer aqui, eu preciso dar um acabamento que fique igual, então eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto que nós fizemos, tem uma alcinha aqui sobressalente, ó. Vou introduzir a agulha debaixo dela, vou pegar essa laçada aqui, que é a laçada do último que nós já fizemos. Vou introduzir aqui no meu último ponto aqui, ó, que tá aqui entre os dois pra fazer, ó. Vou introduzir aqui no meio, laçar o fio, e tenho aqui 3 laçadinhas na agulha, ó. Vou buscar o fio que vem do rolo e passar aqui. Assim, eu termino, dou o meu acabamento aqui no último ponto. Agora, eu vou cortar esse fio. Cortei o fio, vou puxar aqui tudo, ó. Olha como ficou tudo igual, certo? Vou pegar desse fio aqui e com a própria agulha puxar ele aqui pra trás. Aqui, ó. Pegar essa agulha mais fina. E puxar ele aqui pra trás. E assim, eu terminei de fazer o meu disquinho, tá? Aqui, eu tenho esses fios que vocês vão arrematar aí, tá? Vão cortar ele, arrematar, pra finalizar bonitinho o trabalho de vocês. Olha, esses aqui já foram arrematados, olha como fica perfeito. É só esconder os fios, por entre os fios mesmo, e cortar o ponto em excesso. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer esses tomatinhos que vai na nossa pizza. Para fazer ele, nós vamos usar aqui esse fio. Como ele é um fio mais fino,
E também eu não posso deixar um relevo muito alto aqui, porque senão ele vai me prejudicar na hora que eu colocar um copo em cima. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar essa agulha número 2. Vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico. Nesse anel mágico, eu vou prender aqui com um nozinho inicial. Prendi ele com o nozinho inicial, eu vou fazer agora 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer aqui o meu segundo ponto baixo, vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vou fechar aqui o meu anel mágico e vou vir aqui no primeiro ponto que nós fizemos, ó. Venho aqui no meu primeiro ponto que nós fizemos, pego as 2 alcinhas da correntinha e faço um ponto baixíssimo, quer dizer, um ponto baixo, tá? Então, eu fiz 6 pontos baixos, vou vir aqui no primeiro e fazer um ponto baixo. Aqui, esse um ponto baixo já é o primeiro da próxima carreira. Aqui eu vou pegar o meu marcador, colocar aqui para marcar que ele é o meu primeiro ponto. Essa próxima carreira vai ser uma carreira somente de aumentos. Então, eu fiz 6 pontos baixos, vou fazer agora 6 aumentos, totalizando um total de 12 pontos no final. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, vou vir aqui no mesmo ponto de base e fazer o meu segundo ponto baixo. Vou vir aqui no próximo e fazer mais 2 pontos baixos. Vou no próximo, faço mais 2 pontos baixos. Vou no próximo, faço aqui mais 2 pontos baixos. Venho aqui no próximo e faço mais 2 pontos baixos. Vou no próximo e faço mais 2 pontos baixos. Então, totalizei aqui um total de 12 pontos baixos. Fiz 12 pontos baixos. Agora, eu vou pegar aqui, tirei o meu marcador, vou pegar aqui a agulha, inserir no primeiro ponto dessa carreira que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. E assim tá pronto esse detalhe aqui. Precisamos fazer mais 3 iguais a esse. Então, vocês vão fazer mais 3, eu vou fazer aqui os meus e depois a gente volta. Agora aqui, vou cortar aqui, deixa mais ou menos uns 15 centímetros de fio, tá? Puxa aí essa laçada. E agora, nós vamos fazer o restante, mais 3 iguais a esse, e depois costurar aqui, tá? Pra formar esse detalhezinho. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Já fiz aqui, ó, os que faltavam aqui, os detalhes. Agora, nós vamos costurar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos puxar aqui essa laçada todinha aqui pra trás, pra fechar bem esse buraquinho aqui do meio, ó. Vou pegar aqui a minha agulha. Vou colocar aqui, passar aqui por trás, ó, sempre passa seguindo o sentido que veio do anel mágico, tá? Passem ela aqui pra esconder, apertar mais o fio, né? Pra ele não escapar. Passe por entre os fios aqui, esse é o que prendeu o anel mágico.
prendi aqui o anel mágico. Agora, nós vamos pegar aqui essa ponta. Cortar aqui essa ponta que desfiou. Vamos pegar aqui, colocar na agulha. E vamos costurar. Então, vocês vão pegar aqui os 4 e ver mais ou menos. Vocês podem usar alfinetes para marcar, tá? Mas não é muito necessário. É só vocês medirem aí na hora de costurar. Então, eu vou costurar aqui o meu primeiro. Como que eu vou costurar? Vou pegar aqui, ó, um pedaço aqui, passar por entre um fiozinho do amarelo e aqui entre o vermelho, ó. Venho aqui novamente, passo um amarelo, depois venho aqui. Venho aqui no próximo, vou costurando. Fica uma costura invisível, não aparece que a gente tá usando aqui atrás a linha vermelha. Então, fica um detalhe, um acabamento bem bonito, ó. Venho aqui, costuro aqui, ó. Vou costurando, prendendo com um fio amarelo e um fio aqui, do vermelho. Faço isso por toda a volta pra prender aqui ele já tá bem firme. Venho aqui, meu último pontinho aqui, e introduzo ele, ó. Já tá preso aqui. Agora eu venho no próximo, vou colocar os outros. E vocês façam aí o de vocês, a mesma coisa, tá? Arrematem aí a parte de trás do fio. Pra prender bem o anel mágico, fechem ele. E vão costurando. Eu vou costurar o meu aqui, costurem o de vocês e depois a gente volta. Terminamos aqui de colocar o último detalhe, né, no nosso porta-copos. Aqui atrás, vocês arrematem esses fios passando por entre os pontos, tá? E cortem o excesso. E assim ficou pronto o nosso porta-copos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!